Enunciado 22. Contraindicações em acupuntura. Huan Ti. Gostaria de conhecer as contraindicações em acupuntura. Tipo, cada um dos 5 órgãos tem particularidades que devem ser muito bem conhecidas. A energia do fígado nasce à esquerda, ela se eleva. A energia do pulmão acumula-se à direita, ela desce. A energia do coração circula no exterior, ela harmoniza o yang. A energia do rim circula no interior, ela harmoniza o yin. A energia do baço dirige os movimentos do Jin cereal, quintessência da energia alimentar. Ela conserva as funções dos órgãos. O estômago absorve os alimentos, ele os digere. Acima do diafragma encontram-se o coração e o pulmão. Eles salvaguardam a vida. Ao lado da 7ª vértebra está o pequeno coração. Ele recebe a energia da circulação sexo, fogo ministerial. A punção dessas regiões deve se dar com muita cautela para evitar complicações mais ou menos graves. Contraindicações segundo o lugar. A punção profunda que atinge o coração pode levar à morte em um dia, tendo as eructações como pródomos. A punção profunda que atinge o fígado pode levar à morte em 5 dias, tendo a logorreia como pródomo. A punção profunda que atinge os rins pode levar à morte em 6 dias, tendo os espirros como pródomos. A punção profunda que atinge o pulmão pode levar à morte em 3 dias, tendo a tosse como pródomo. A punção profunda que atinge o baço pode levar à morte em 10 dias, tendo a cialofagia como pródomo. A punção profunda que atinge a vesícula biliar pode levar à morte em 1 dia, tendo os vômitos como pródomos. Contraindicações segundo a técnica. A punção profunda que lesa a artéria principal do dorso do pé pode acarretar hemorragia gravíssima. A punção profunda que lesa os luomai, vasos orbitais, pode ocasionar cegueira transitória. A punção profunda do ponto Nauru VG17 que atinge o encéfalo pode provocar a morte instantânea. A punção profunda que lesa os vasos sublinguais pode ocasionar hemorragia abundante e ser causa de mutismo. A punção profunda que lesa os vasos luo subplantares ao sangrá-los pode provocar um hematoma. A punção profunda do ponto Weizhong bexiga 40 que lesa a artéria poplítea pode ocasionar uma síncope com tez esbranquiçada. A punção profunda no ponto Chichon estômago 30 que lesa a artéria femoral sem sangrá-la pode causar um hematoma inguinal. A punção profunda dos pontos vertebrais que lesa a medula espinhal pode acarretar uma postura cifótica. A punção profunda do ponto Hudson, estômago 17, que lesa os vasos galactoforos, pode provocar um abscesso de mama. A punção profunda dos pontos supraclaviculares que provocam vazamento da energia do pulmão pode provocar dispneia e tosse. A punção profunda dos pontos da eminência tenar que lesa a artéria radial pode causar inflamação. A punção profunda da face medial da coxa que lesa o grande vaso, veia safena, pode provocar uma hemorragia gravíssima. A punção profunda do ponto Keichouchen, outro nome do Chanquan VB3, que lesa a artéria temporal superficial, pode causar otite e surdez. A punção profunda do Taim da mão, pulmão, na porção humeral e subclavicular, que lesa a artéria principal, pode causar hemorragia cataclísmica. A punção profunda do Taim do pé, baço, que ocasiona um vazio da energia dos rins por hemorragia,
é causa de rigidez da língua com dificuldade de elocução. A punção profunda dos pontos torácicos que atinge o pulmão, órgão, é a causa de dispneia, obrigando o paciente a levantar a cabeça para conseguir respirar, arfagem torácica. A punção profunda dos pontos da face medial da coxa, localizados a 3 sum inferiormente ao períneo, pode ocasionar incontinência urinária. A punção profunda dos pontos torácicos entre as costelas, caudalmente à axila, pode provocar tosse. A punção profunda dos pontos suprapúbicos pode lesar a bexiga, provocando extravasamento de urina. A punção profunda dos pontos da panturrilha pode causar uma inflamação. A punção profunda dos pontos da região orbitária que fere os luomai, vasos secundários, pode ocasionar lacrimejamento ou cegueira. A punção profunda dos pontos articulares que provoca relevante derrame do líquido sinovial pode acarretar distúrbios na motilidade. Contraindicações segundo o estado do paciente. Não pontuar o paciente em estado de ira para evitar um refluxo energético, fator determinante de um desregulamento energético. Do mesmo modo, após a punção, evitar ficar irado. Não pontuar o paciente em fadiga. Do mesmo modo, após a punção, evitar esforços. Não pontuar o paciente após uma refeição. Do mesmo modo, após uma punção, evitar fartar-se. Não pontuar o paciente quando está com fome. Do mesmo modo, após uma punção, não deixar a fome persistir. Não pontuar o paciente quando estiver com sede. Do mesmo modo, após uma punção, não deixar a sede persistir. Não pontuar o paciente após relações sexuais. Do mesmo modo, após uma punção, evitar relações sexuais. Se um paciente chegar de carro, deixá-lo descansar o tempo de uma refeição, 30 minutos antes de pontuar. Carro aqui significa carroça. Se o paciente chegar a pé, antes de pontuar, deixá-lo descansar o tempo suficiente para se percorrer 10 léguas. Ver explicações da palavra li no enunciado 16. Se o paciente chegar temeroso, deve-se acalmá-lo antes de pontuar. Contraindicações do procedimento de dispersão nos estados de desperdício energético. Tipo distingue 5 formas de desperdício energético. A primeira forma é encontrada em mulheres que apresentam uma astenia extrema. A segunda forma é encontrada em pacientes com hemorragia. A terceira forma é encontrada em pacientes que apresentam hipersudação. A quarta forma é encontrada em pacientes no decurso de uma disenteria. A quinta forma é encontrada em mulheres após um parto hemorrágico. Nos casos de desperdício energético, não deve ser utilizado o processo de dispersão. Contraindicações da punção segundo as 4 estações do ano. Segundo Tipo, no primeiro trimestre, janeiro, fevereiro, março, a energia do homem localiza-se à esquerda. Não pontuar os meridianos Yan dos membros inferior esquerdo. No segundo trimestre, abril, maio e junho, a energia do homem localiza-se à direita. Não pontuar os meridianos Yan do membro inferior direito. No terceiro trimestre, julho, agosto, setembro, a energia do homem localiza-se à direita. Não pontuar os meridianos Yin do membro inferior direito. No quarto trimestre, outubro, novembro, dezembro, a energia do homem localiza-se à esquerda. Não pontuar os meridianos Yin do membro inferior esquerdo. Contraindicações da punção nas fases terminais da doença dos 5 órgãos. A doença localizada no coração manifesta-se por uma cardialgia. No dia seguinte, alcança o pulmão e provoca tosse. 2 dias depois, alcança o fígado e provoca hipocondralgia com sensação de opressão.
5 dias depois, passa para o baço e provoca obstrução energética com corpo pesado e doloroso. Se a melhora não for conseguida após 3 dias da última etapa, ocorrerá a morte. No inverno, ocorrerá à meia-noite. No verão, ao meio-dia. A doença localizada no pulmão manifesta-se por tosse e dispneia. 3 dias depois, alcança o fígado e provoca uma hipocondralgia. No dia seguinte, acomete o baço e manifesta-se por uma sensação de corpo pesado e doloroso. 5 dias depois, transmite-se ao estômago e se manifesta por um inchaço. Se a cura não ocorrer após 10 dias da última etapa, a evolução será fatal. No inverno, ela ocorrerá ao pôr do sol, no verão, ao amanhecer. Quando a doença se manifesta no fígado, os sinais clínicos apresentados são cefaleias e distúrbios na visão acompanhados por hipocondralgia. 3 dias depois, transmite-se ao baço e se manifesta por uma sensação de corpo pesado e doloroso. 5 dias depois, alcança o estômago e se manifesta por inchaço abdominal. 3 dias depois, passa para os rins e se manifesta por uma lombalgia com algia pélvica e osteoalgia nos membros inferiores. Se a cura não for obtida 3 dias após a última fase, ocorrerá a morte. No inverno, ocorrerá no crepúsculo, no verão, no momento em que se toma o café da manhã. Quando a doença se localiza no baço, manifesta-se por uma sensação de corpo pesado e doloroso. No dia seguinte, atinge o estômago e provoca distensão abdominal. 2 dias depois, transmite-se aos rins e se manifesta por uma algia pélvica com lombalgia e osteoalgia dos membros inferiores. 3 dias depois, alcança a bexiga e se manifesta por mialgia e tendinite com anúria. Se a cura não ocorrer 10 dias após a última etapa, a evolução é fatal. No inverno, ocorrerá à noite, no verão, de dia. Quando a doença se manifesta nos rins, os sinais clínicos apresentados são algia pélvica acompanhada por lombalgia e ostealgia nos membros inferiores. 3 dias depois, passa para a bexiga e provoca dores tendinomusculares no dorso e anúria. 3 dias depois, transmite-se ao coração e provoca cardialgia. 3 dias depois, alcança o intestino delgado e provoca opressão e hipocondralgia. Se a cura não ocorrer 3 dias após a última fase, a evolução é fatal. No inverno, ocorrerá na aurora, no verão, ao crepúsculo. A doença localizada no estômago manifesta-se por um inchaço abdominal. 5 dias depois, alcança os rins e provoca algia pélvica com lombalgia e ostealgia nos membros inferiores. 3 dias depois, transmite-se à bexiga e provoca dores tendinomusculares no dorso e anúria. 5 dias depois, passa para o baço e provoca uma sensação de corpo pesado. Se a cura não ocorrer 6 dias após esta última fase, a evolução é fatal. No inverno, ocorrerá à meia-noite, no verão, no início da noite. Quando a doença está localizada na bexiga, manifesta-se por anúria e 5 dias depois alcança os rins e provoca uma algia pélvica acompanhada por lombalgia e osteoalgia nos membros inferiores. No dia seguinte, atinge o intestino delgado e provoca uma supraelevação umbilical. No dia seguinte, transmite-se ao baço e provoca uma sensação de corpo pesado. Se a cura não ocorrer 2 dias após a última fase, a evolução é fatal. No inverno, ocorrerá à meia-noite, no verão, ao meio-dia. Assim, a evolução das doenças passa pelo acometimento sucessivo de diferentes órgãos, até uma fase irreversível em que a punção fica sem ação. Em compensação, se a doença ainda estiver localizada no nível de 1, 2 ou de 3 órgãos, ainda se pode utilizar a punção.
Veja mais vídeos sobre diagnóstico da acupuntura e leitura dos clássicos em nosso canal. O link está na descrição.